O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados. A reflexão será feita pelo Padre Marcos Faveri, capelão da Aeronáutica do Brasil, aqui em Belém. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, nessa igreja, a Páscoa dos Militares. Qual que é a importância desse fato? Por que a cada ano nós, militares também, nos encontramos na casa do Pai para podermos meditar este fato, este acontecimento da história da humanidade, da história da nossa salvação? Esse acontecimento sem o qual nós não poderíamos ter vida plena. Porque a ressurreição de Jesus é também a garantia da nossa ressurreição. A vitória de Jesus sobre a morte é também a garantia de que nós podemos vencer a morte e que a morte não terá jamais a última palavra sobre nós, que somos feitos imagem e semelhança de Deus. No domingo de Páscoa, na liturgia da igreja, existe uma frase dentro de uma sequência, que é chamada assim pela liturgia, e essa frase, durante a celebração da Páscoa, no domingo de Páscoa, diz assim: duelam forte mais forte, é a vida que vence a morte. Essa frase resume muito bem tudo aquilo que acontece desde o início da Semana Santa até o momento em que a igreja celebra aquilo que nós estamos hoje, como militares, celebrando, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Durante toda uma semana, que é a Semana Santa, a igreja medita sobre esse duelo que é travado entre a vida e a morte. E na nossa concepção humana, naquilo que nós conhecemos da vida, quando pensamos sobre um duelo de vida e de morte, normalmente a gente poderia pensar, bom, no final de tudo vai acontecer a morte acaba vencendo. Mas a Páscoa, a ressurreição de Jesus, é a conclusão desse duelo, é o resultado desse duelo e mostra que isso não acontece, mostra que a vida sempre vence a morte. Que a luz de Deus sempre vence as trevas. Que a liberdade de filhos de Deus sempre vence qualquer tipo de escravidão. Só que para percebermos isso em nossa vida é necessário progredir na fé. E o Evangelho de hoje, que foi proclamado, nos ensina ou nos mostra exatamente o que significa um progresso na fé, que é uma maneira diferente de olhar para a nossa realidade humana, é uma maneira diferente de olhar também para a nossa relação com Deus e com o próximo. Vocês perceberam que
no Evangelho de hoje, as mulheres, bem cedinho, Maria de Madalena e também as outras mulheres, elas vão até o túmulo para cumprir o ritual. E quando chegam lá, Maria Madalena observa que a pedra do túmulo havia sido tirada. Ela corre desesperada porque ainda não entendia o que tinha acontecido. E nós sabemos que os discípulos de Jesus estão trancados em casa, porque a última imagem que eles têm na cabeça e que as mulheres também têm na cabeça é o momento em que ele é tirado da cruz e colocado no túmulo. Acabou o sonho. Acabou a expectativa de um mundo onde o reino de Deus poderia acontecer. O mestre está morto dentro do túmulo. Eles não sabem o que fazer. Não encontram saída e por isso se fecham em casa. Essas mulheres, quando veem o túmulo vazio, pensam não que Jesus está vivo, mas roubaram meu Senhor. Roubaram o corpo, não sei onde colocaram. E saem correndo para avisar esses discípulos. 2 têm coragem de sair de casa e vão correndo para ver o que aconteceu. E vocês observam a progressão do olhar dessas pessoas, e que deve ser também a progressão do nosso olhar a respeito da ressurreição de Jesus. Num primeiro momento se vê apenas uma pedra rolada. Depois os discípulos chegam e veem o quê? O pano que foi tirado da cabeça de Jesus e dobrado de um lado. O outro vê o pano que foi dobrado e mais as faixas que estavam no corpo. E finalmente, o João, o discípulo amado, a gente sabe e acredita que talvez tinha um carinho especial pelo Mestre, mais do que os outros, porque o João é quem vai permanecer ao lado da cruz quando Jesus morre. Ele retorna para o túmulo, olha para o túmulo e diz o texto: ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou, porque ele amava. São Paulo disse na segunda leitura hoje: se vocês ressuscitaram com Cristo, se nós temos a certeza da ressurreição, aspirai às coisas do alto. Olhe aquilo que Deus faz na história da humanidade. Acreditem naquilo que Ele pode fazer também na vida do ser humano. E isso, mais do que nunca, serve para nós cristãos, serve para nós militares, serve para toda a nossa nação no momento em que nós passamos. Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas têm na cabeça talvez a mesma imagem que os discípulos tiveram quando Jesus foi crucificado e colocado no túmulo? E agora, o que vamos fazer? Mas é necessário ter esse posicionamento do discípulo amado, aquele que tem um carinho especial pelo Mestre, de abrir os olhos a essa realidade. E quando isso acontece, podemos sim, independente do que aconteça à nossa volta, testemunhar o amor de Cristo, testemunhar que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Pedro faz um lindo discurso nos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura de hoje. E vocês perceberam que no discurso de Pedro ele não desvincula o fato da ressurreição da vida toda de Jesus no meio deles. A ressurreição é o resultado de todo o sofrimento que Jesus teve, de toda a missão que Ele cumpriu no meio de nós. Assim como a nossa ressurreição, a nossa glória diante de Deus também deve ser o resultado daquilo que nós fazemos aqui. De toda a nossa vida, desde o nosso nascimento, desde a nossa unção no batismo, até o momento da nossa morte, sabendo sempre, como disse Pedro na primeira leitura, Ele está vivo, somos testemunhas. E o fato se dá, a revelação se dá, a certeza se dá de que Ele está vivo. Ele disse, Pedro, nós sabemos porque nós comemos e bebemos com Ele. Isso nos lembra o texto dos discípulos de Emaús, que a exemplo dos outros discípulos estavam desesperados, voltando para casa. Jesus começa a conversar com eles pelo caminho, Jesus ressuscitado, e eles só vão perceber quando Jesus começa a fazer a refeição com eles. No Evangelho de João a mesma coisa. Hoje, no texto, estamos aqui na manhã da ressurreição. E Jesus vai ainda aparecer para eles mais 3 vezes. E é só na terceira vez que eles vão abrir os olhos de verdade, saber que Jesus está vivo.
E vai ser no momento preciso, quando Jesus decide fazer uma refeição com eles. Essa refeição dos discípulos de Emaús, essa refeição que Jesus faz com os outros discípulos também, é a refeição que nós nos reunimos aqui hoje para fazer. Jesus se dá como alimento. Que a Eucaristia, que o corpo e sangue de Cristo, assim como fez com todos os seus discípulos que estavam com medo e desesperados, abrindo os olhos desses discípulos, possa também a Eucaristia de hoje, nessa Páscoa dos militares, abrir os nossos olhos. Sobretudo os olhos da fé. Os olhos que nos abrem os horizontes de uma nova realidade, que é uma realidade de vida, uma realidade de luz, uma realidade onde Cristo reina para sempre e onde a morte nunca terá a última palavra.